Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha a segunda parte da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, podemos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos e retomando o julgamento da DO 59, sob a minha relatoria, e relembrando que o Fundo Amazônia é um mecanismo de pagamento por redução de emissões de gases de efeito estufa decorrentes de desmatamento e da degradação de florestas, no cenário normativo internacional, ou seja, um incentivo de compensação financeira dispensado a países em desenvolvimento, formulado no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima. Já havia feito essa pequena rememoração e ainda já havia dito que o Fundo Amazônia, em dimensão mais genérica, integra o quadro de instrumentos econômicos de cooperação internacional em matéria de proteção ambiental, climática e desenvolvimento sustentável, conformado por diversos fundos, como o Fundo Verde para o Clima e o Fundo do Clima. Em uma dimensão específica, o Fundo Amazônia integra o conjunto de instrumentos financeiros dedicados à proteção das florestas, como método de combate ao declínio e à deterioração das condições da alteração climática, cuja causa decorra do desmatamento. Então, é específico. Ainda como projeto piloto de mecanismo de redução das emissões advindas do desmatamento e da degradação, o Fundo Amazônia foi exposto na Conferência das Partes de Montreal, em 2005. Já o projeto de criação foi levado para discussão em Nairobi, no Quênia, no ano de 2006, na 12ª COP. Formalmente, o Fundo Amazônia foi apresentado pelo Brasil à comunidade internacional no âmbito da 13ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP13, realizada em Bali, na Indonésia, em 2007. O objetivo da iniciativa consistia na proposta de transformação da redução das emissões por desmatamento em um sistema de financiamento da conservação e do uso sustentável da floresta. Para tanto, o Brasil apresentou os resultados alcançados derivados da implementação da política pública do PPCDAN em sua primeira fase, entre os anos de 2004 e 2008, como eu já aludi, cujos eixos de ação se concentraram na combinação entre os instrumentos de comando e controle e de incentivos à gestão sustentável do território. E, na verdade, o PPCDAN, nessa primeira fase, em última análise, consistia e objetivava uma redução significativa do desmatamento e da emissão de gases. A criação do Fundo Amazônia teve como fundamento normativo, sabemos, o artigo 225 caput, parágrafo 4º da Constituição, e efetivou-se com o Decreto 6.527 de 2008, cuja operacionalização teve início em 2009. O seu diferencial como ação pública está no caráter instrumental de concretização das políticas nacionais de controle, prevenção e combate ao desmatamento e conservação das florestas e biomas. Afinal, a execução dos planos nacionais de larga escala no campo climático
e de conservação ambiental demanda financiamento para a sua realização, sem o que se tornam planos programáticos e abstratos, destituídos de resultados fáticos. Nessa perspectiva, o Fundo Amazônia enquadra-se como um exemplo positivo e inovador de política ambiental financeira. O caráter referencial dessa ação decorre de duas premissas. A primeira, configurada na interação plural e cooperativa entre Estado e sociedade civil, aqui incluídas a comunidade científica, a comunidade empresarial e as populações locais, ante o declínio das formas clássicas de regulação. A segunda diz respeito à coordenação de ações de cooperação internacional baseada em pagamentos por resultados, dentro do cenário internacional do direito ao ambiente, do qual o Brasil normativamente faz parte. Ou seja, a captação financeira depende exclusivamente do comprometimento do Estado brasileiro na consecução das ações de prevenção e controle do desmatamento, a fim de obter resultados efetivos no adimplemento das obrigações nacionais assumidas perante a normativa internacional e internacional climática. Por isso, a caracterização do Fundo Amazônia como autêntica política pública ambiental de índole financeira adotada pelo Estado brasileiro como uma das prestações normativas de adimplemento dos deveres fundamentais de proteção adequada da floresta amazônica enquanto patrimônio nacional e do meio ambiente em dimensão ampla, conforme prescreve o citado artigo 225, caput, seu parágrafo 4º da nossa Constituição. De acordo, prossigo com o artigo 1º do Decreto 6.527 de 2008, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fica autorizado a destinar o valor recebido das doações recebidas em espécie, apropriadas em conta específica denominada Fundo Amazônia, para a realização de aplicações não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. As ações referidas nesse dispositivo devem observar as diretrizes do Plano de Prevenção do PPCDAM, exceto os valores desembolsados para outros biomas e aqueles insertas na Estratégia Nacional para a Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal. As áreas a serem contempladas pelo apoiamento financeiro ficaram definidas no artigo 1º do decreto e englobam gestão de florestas públicas e áreas protegidas, controle, monitoramento e fiscalização ambiental, manejo florestal sustentável, atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação, zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária, conservação e uso sustentável da biodiversidade e, por fim, a recuperação de áreas desmatadas. Dos valores desembolsados, 25% podem ser destinados para as ações de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais. Isso porque, embora o Fundo Amazônia tenha por objeto prioritário a Amazônia Legal, também se direciona, em uma escala menor, ao suporte de políticas públicas em outros biomas. O BNDES, de acordo com o desenho institucional do fundo, é o gestor responsável pela captação e destinação das doações recebidas, acrescidas das aplicações financeiras dos saldos ainda não desembolsados. Compete ao BNDES, enquanto gestor, prestar contas e produzir os informes de controle das atividades apoiadas e exercer a Secretaria Executiva do COFA,
Assinalo a ausência de personalidade jurídica própria do fundo, sendo que suas transações são escrituradas em contas específicas de contabilidade do BNDES, motivo pelo qual é designado o seu gestor e responsável, e não o seu titular. Por se tratar de fundo voltado para a realização de aplicações financeiras não reembolsáveis e sem ingerência normativa e administrativa dos seus doadores, isso é muito importante, foi previsto um quadro de regras e procedimentos de governança participativa e deliberativa para guiar a atuação do BNDES. Essa governança materializada no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, COFA, tem como principal característica a participação tripartite do governo federal, dos governos estaduais da região e da sociedade civil. Ao COFA foram atribuídas as tarefas de definição das diretrizes e dos critérios para o apoio das políticas orientadoras da ação do fundo, que devem ser consideradas pelo BNDES no momento da admissibilidade dos projetos submetidos, bem como de aprovação da prestação de contas e do relatório de atividades do fundo. Desse modo, o documento de diretrizes e critérios do fundo, ao lado do documento de projeto do fundo, vinculam as políticas públicas e estratégias em matéria de redução do desmatamento, a serem aprovadas desde que alinhadas ao PPCDAN e ao INRED. Ademais, no campo do desenho procedimental do COFA, ficou estabelecida a regra de tomada de decisão por consenso nas deliberações do órgão. Junto ao COFA foi previsto um comitê técnico-científico, cuja atribuição consiste em emitir atestado acerca da ED calculada pelo Ministério do Meio Ambiente a partir da avaliação da metodologia de cálculo da área de desmatamento e da quantidade de carbono por hectare utilizado no cálculo das emissões. À vista do modelo de governança do Fundo Amazônia e das regras de organização procedimental, infere-se que este, embora de natureza pública, não tem ingerência governamental de atores privados ou internacionais, mesmo dos doadores. O Fundo Amazônia, portanto, enquanto política pública financeira adotado pelo Brasil, capta recursos de doadores internacionais e nacionais e reverte em aplicações não reembolsáveis para ações de prevenção, monitoramento e controle ao desmatamento e promoção da conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. As doações recebidas em espécie são compensações enfatizo mais uma vez, as doações recebidas em espécie são compensações aos resultados apresentados pelo Brasil no desempenho de suas políticas públicas nacionais de combate ao desmatamento, que promoveram efetiva redução de gases de efeito estufa, o GEE. Ou seja, os numerários aportados ao fundo, como doações não reembolsáveis, atuam no campo da cooperação internacional e no marco da Convenção Quadro sobre Mudança de Clima. A esse respeito, pertinentes os esclarecimentos constantes da página eletrônica do Fundo Amazônia e explicitados na manifestação do BNDES, que consta do meu voto escrito. O controle e a transparência das ações do fundo recai no modelo de governança adotado e nas linhas de atuação voltadas para o implemento do PPCDAN, ou Política Pública Ambiental Equivalente, e do INRED. Tanto é assim que os contratos firmados entre o BNDES e os doadores internacionais e nacionais têm como cláusula necessária o comprometimento com a estrutura de governança do COFA, cujo inadimplemento pode implicar a devolução de recursos ainda não comprometidos em projeto. Sobre o ponto,
importantes os esclarecimentos feitos pelo BNDES e manifestação juntada ao processo, a que Vossas Excelências têm acesso na fundamentação do voto. Eu entendo, no momento, trazer à colação apenas o seguinte aspecto, aspas, os contratos de doação celebrados entre o BNDES e os doadores prevêem expressamente a existência da governança que era realizada por meio do COFA e do CTFA, os quais, conforme mencionado, foram extintos pelo Decreto 9.759 de 19. Dessa forma, sem prejuízo de inquestionável prerrogativa do governo brasileiro de promover alterações em atos normativos de sua competência, a extinção destes comitês alterou as condições nas quais os contratos foram celebrados e pode ensejar a suspensão do uso dos recursos e ou a devolução aos doadores daqueles não utilizados, conforme previsto na cláusula 3ª, item 3.1 e do contrato. Do contrato com o KfW e artigo 7º1 do contrato Noruega. Esse último contrato, inclusive, previa a possibilidade de término do acordo com a exigência de devolução dos recursos ainda não comprometidos em projetos, com 3 meses de antecedência, conforme artigo 14, item 2. Nesse sentido, vale destacar que não apenas a extinção dos comitês acima, mas qualquer estabelecimento de uma governança diferente daquela estabelecida originalmente no Decreto 6.527 de 2008, tal qual a resposta estabelecida no item E do pedido desta ADIM, sem prévia negociação com os doadores, afeta os compromissos contratuais já estabelecidos com os doadores do fundo, podendo ensejar, inclusive, a restituição dos recursos já doados, conforme mencionado anteriormente. Eventuais mudanças na governança necessitam negociação prévia com os doadores e ajustes no documento de projeto que é referenciado diretamente nos contratos de doação. Grifos novos. Prossigo. Fecho aspas e prossigo. Conforme exposto, estão comprovadas a importância e a centralidade do Fundo Amazônia como principal política pública financeira em vigor de apoio às ações de prevenção, controle e combate ao desmatamento, conservação das florestas e desenvolvimento sustentável. Seja por meio dos resultados fáticos obtidos com a implementação do PPC-CEDAM, seja por meio dos depoimentos das organizações não governamentais, dos secretários de Estado do Meio Ambiente, dos entes federados da Amazônia Legal e dos órgãos de controle e fiscalização envolvidos. Para ilustrar as ações apoiadas e seus respectivos resultados, transcrevo a realização idealizada no relatório de atividades 2020. 1,4 milhão de imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural. 1.620 missões de fiscalização ambiental efetuada. 507 organizações comunitárias fortalecidas. 202 mil pessoas beneficiadas com atividades produtivas sustentáveis. 190 unidades de conservação apoiadas. 65% da área de terras indígenas da Amazônia apoiadas, 596 publicações científicas ou informativas produzidas. De acordo com o BNDES, a carteira do fundo, até o final do exercício de 2021, apoiou 102 projetos, dos quais 47 já foram concluídos, no valor aproximado de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Desse montante, já foi desembolsado cerca de 77% para os projetos concluídos
e para aqueles contratados e ainda em desenvolvimento, de forma a garantir a execução das ações planejadas. Segundo informa, o apoio do fundo está distribuído da seguinte forma: 61% destinados a projetos apresentados pelo setor público, sendo 31% a projetos de governos estaduais, 28% a projetos da União Federal, 1% a municípios e 1% a universidades públicas. 38% destinados a projetos de organizações da sociedade civil e 1% destinado a um projeto internacional da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, organização intergovernamental formada por 8 países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, como pode ser verificado do relatório anual de atividades disponibilizado no endereço eletrônico do Fundo Amazônia. Destaco, para ficar claro a respeito do conteúdo dessa política pública ambiental financeira, os valores recebidos pelo fundo e as aplicações desembolsadas. O BNDES assinala, na manifestação juntada, o recebimento de 3.694.793,53 em doações de quem? Da Noruega, 91% dos valores do fundo provém do governo da Noruega, da Alemanha, num percentual de 5,7%, e da empresa brasileira Petrobras, num percentual de 0,5%. Quanto à quantia, revela que a aplicação financeira das doações gerou receitas que totalizaram o valor acumulado de R$ 4.800 bilhões. Esse valor apurado em outubro de 2020, conforme relatado na audiência pública, e tudo em decorrência dos rendimentos financeiros. Em conformidade com o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, representadas no balanço patrimonial de 31 de dezembro do ano passado, as respectivas mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, o Fundo Amazônia possui em caixa, a título de patrimônio líquido, com potencial de destinação a projetos, um numerário aproximado de R$ 3.500 bilhões. Nos exercícios de 2019 e 2020, o Fundo Amazônia não recebeu doações ante a paralisação do seu funcionamento ocorrida em 28 de junho de 2019, por decorrência da alteração na governança promovida pela edição dos decretos 9.759 de 2019, 10.149 de 2019 e 10.223 de 2020. E o aumento dos índices de desmatamento na região, que eliminou os resultados esperados pelo Estado brasileiro com as políticas ambientais e climáticas. O Decreto 9.759 de 2019 determinou, com início em 28 de junho de 2019, a extinção dos colegiados da Administração Pública Federal instituídos por decreto, ato normativo inferior a decreto e ato de outro colegiado, sendo que no conceito de colegiado incluiu a categoria de comitês. Já o decreto 10.144 de 2019 revogou o artigo 3º, que tratava do Comitê Técnico, CTFA. A seu turno, o decreto 10.223 de 2020 revogou expressamente decretos normativos, dentre os quais os artigos 4º e 6º do decreto 6.527 de 2008, que versavam sobre o Comitê Orientador, o COFA. As alterações na governança do Fundo Amazônia
com a extinção de seus comitês, o Comitê Orientador, o COFA, e o Comitê Técnico Científico, o CTFA, por meio da edição unilateral dos decretos mencionados, sem prévio consenso com os doadores internacionais, em razão dos contratos já firmados com fundamento na normativa anterior, acarretou a suspensão da avaliação e aprovação de novos projetos no âmbito do fundo e, por conseguinte, a aplicação dos recursos disponíveis em caixa. Essa suspensão encontrou justificativa, sublinho, na extinção dos órgãos de governança do COFA e CFTA, na medida em que esse novo desenho do fundo eliminou seu fundamento jurídico de operacionalidade e na alta dos índices do desmatamento. Isso porque é constitutivo das regras e procedimentos deliberativos do Fundo Amazônia o modelo de governança baseado no COFA e no CFTA, conforme referência do documento de projeto do fundo que fundamentou o decreto 6.527 de 2008, que o instituiu, e dos contratos de doação formalizados, tanto o contrato Noruega como o contrato KfW. Como demonstrado, o COFA e o CFTA são responsáveis, respectivamente, por estabelecer as diretrizes e os critérios de aplicação dos recursos do Fundo Amazônia, bem como aprovar o relatório de atividades e as informações sobre a aplicação dos recursos e atestar as emissões de carbono oriundas de desmatamento calculadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Soma-se ao quadro de reorganização do Fundo Amazônia a edição do Decreto 10.144, de 2019, que institui a Comissão Nacional para a Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Para além da disciplina da comissão, o Decreto 10.144 de 2019 revogou os artigos 2º e 3º do Decreto 6.527 de 2008, que versavam sobre a emissão de diplomas pelo BNDES de reconhecimento de contribuição financeira aos doadores e o CFTA. Sem estes órgãos, inexiste base jurídica para a captação de novos recursos e avaliação de novos projetos, motivo pelo qual, como dito, ficou justificada a suspensão das atividades do fundo e de recebimento de novas doações, as quais estão vinculadas à atuação do Estado brasileiro nas ações de combate ao desmatamento e preservação da biodiversidade e, por conseguinte, nos resultados derivados de redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa decorrentes. Recordo que, com a extinção do CTFA, a captação de novos recursos pelo BNDES ficou inviabilizada, independentemente da natureza do doador. Nesse sentido, convergindo com as razões desse voto, os resultados do relatório da avaliação a que já me referi, da governança, quanto à governança do Fundo Amazônia, exercida pelo Ministério do Meio Ambiente, relatório esse elaborado pela Controladoria Geral da União em decorrência de auditoria interna havida naquele Ministério a partir de 2019 e relatório, como também já disse, publicado em junho de 2022, que passo a destacar. Nesse relatório, a auditoria colocou duas questões que assumiram um status central. São elas: primeira, após a extinção do Comitê Orientador, do COFA, e do Comitê Técnico, CTFA, foi definida uma nova estrutura de governança para o Fundo Amazônia? Primeira questão. Segunda, em que medida a extinção do COFA e do CTFA, bem como a finalização do PPCDAM, impactaram nos resultados e nas boas práticas de governança do Fundo Amazônia?
Para a primeira questão, o relatório constatou que não foi definida nova estrutura de governança. Ao contrário, não obstante os alertas emitidos pelo BNDES a respeito dos riscos relacionados à modificação unilateral dos comitês, optou-se por manter a extinção, aspas, ainda que o artigo 7º do Decreto 9.759 de 2019 tenha possibilitado, nos 47 dias após a edição da norma, o envio de nova proposta de recriação sem quebra de continuidade de seus trabalhos, colocando a operacionalização do fundo em risco, haja vista o inadimplemento dos acordos internacionais de doação celebrados. Ademais, concluiu o mesmo relatório da CGU que, para a tomada de decisão, o Ministério do Meio Ambiente não levou em conta a participação social, os estudos, os planejamentos e a gestão de riscos baseados em evidências, como exigido do administrador público em processos decisórios. Decreto 9.203 de 2007, artigo 4º, inciso 8º. Segundo o relatório de avaliação, aspas, cabe salientar que outros riscos relevantes não foram considerados pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista que o Fundo Amazônia, além de receber um montante significativo de recursos oriundos de acordos internacionais de doação, representa um importante instrumento financeiro para a execução de políticas que envolvem a prevenção e o combate ao desmatamento, assim como a PNMC e a Estratégia Nacional do REDD. Dessa forma, as medidas tomadas sobre a governança do Fundo Amazônia por parte dos gestores públicos possuem o potencial de impactar negativamente os resultados de tais políticas, sobretudo em um contexto de tendência de alta nas taxas de desmatamento na Amazônia, como pode ser observado no gráfico a seguir. Ainda eu prossigo transcrevendo o relatório. Somente com a identificação dos riscos e com o conhecimento das vantagens e desvantagens das opções disponíveis, o agente público terá capacidade de ponderar as alternativas que melhor solucionem o problema e que melhor protejam o interesse público. Por conseguinte, ao avaliar as possíveis alternativas para solucionar eventuais falhas na governança do Fundo Amazônia, observa-se que havia possibilidade de utilização da estrutura originalmente prevista no Decreto 6.528 de 2008 para implementar melhorias, dado que diversas mudanças relevantes a respeito da forma de atuação e aplicação dos recursos do fundo eram comumente deliberadas e definidas por meio do COFA. Fecho aspas. Sobre o déficit de participação social e de diálogo nas propostas oferecidas pelo Ministério do Meio Ambiente para a nova estrutura de governança, o relatório foi enfático ao afirmar, aspas, caso o contexto de ausência de espaços de participação e diálogo, inclusive com o BNDES e a CNAL, se mantenha, eventuais propostas de restabelecimento da governança do Fundo Amazônia, desenhada unicamente pelo governo federal, possuem o potencial de não atender às diferentes realidades da região amazônica, tornando o fundo incapaz de atingir seus objetivos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas na Amazônia Legal. Por fim, prossigo eu, o relatório de avaliação da CGU, em convergência com as inferências construídas neste voto, reconheceu, aspas, a interrupção na operacionalização do Fundo Amazônia pode interferir de forma significativa nos resultados das políticas de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Isso ocorre porque o fundo é um importante instrumento de financiamento de ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da floresta, auxiliando no atingimento das metas do país com relação à redução das emissões de gases do efeito estufa. Com efeito,
A Estratégia Nacional para a Rede está inserida nesses programas e, por sua vez, figura no arranjo de implementação como instrumento financeiro de captação de recursos e distribuição de benefícios. No mesmo sentido, o Decreto 6.527 de 2008 estabeleceu que os projetos realizados na Amazônia Legal devem observar as diretrizes do PP-SEDAM e da INRED. Falta um pouquinho só, mas esse relatório é tão importante, eu vou terminar de mencioná-lo. São, ainda com aspas, são vários os documentos que relacionam as políticas de combate ao desmatamento, as iniciativas de rede e a PNMC com o Fundo Amazônia. Dentre eles, vale citar a 4ª Comunicação Nacional do Brasil, que destaca o fundo no âmbito nacional como uma importante iniciativa de financiamento de ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, juntamente com o Fundo Nacional sobre Mudança de Clima. A título comparativo, enquanto o Fundo Amazônia registrou de 2014 a 2020 desembolsos não reembolsáveis anuais acima de 100 milhões, a execução orçamentária contou com cerca de 15 milhões, somados os últimos 4 exercícios financeiros, 15% de apenas um ano de desembolso do Fundo Amazônia. Delineadas as premissas quanto aos quadros fáticos, prossigo eu, e normativos da Amazônia Legal e da política pública ambiental financeira, que é o Fundo Amazônia, adentro na 4ª premissa do meu voto, que diz com o direito fundamental ao meio ambiente, os deveres fundamentais correlatos e a tutela do direito ao mínimo ecológico. Transcrevo o artigo 225 da Constituição Federal, que todos conhecemos, destaco o seu parágrafo 1º, e ainda o seu parágrafo 4º, onde prescreve que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica e a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Da leitura e interpretação do artigo 225 da Constituição Federal, fundamento normativo do Estado de Direito e governança ambiental, infere-se estrutura jurídica complexa, decomposta em 2 direções normativas. A primeira voltada ao direito fundamental e a segunda relacionada aos deveres de proteção de responsabilidade dos poderes constituídos, atores públicos e sociedade civil. Partindo do imperativo da tutela ao meio ambiente, o Constituinte elencou as obrigações descritas naquele preceito como fórmulas mínimas de proteção a serem cumpridas por todos, a fim de assegurar o direito ao mínimo ecológico. Aos biomas classificados como patrimônio nacional, o Constituinte impôs ênfase normativa, deixando ao legislador a obrigação de normatizar seu uso dentro da moldura do desenvolvimento sustentável e da lógica preservacionista. Deriva, pois, do artigo 225 da Constituição Federal, norma descritiva de direito fundamental ao meio ambiente, sublinho, assim como normas prescritivas direcionadas ao legislador, ao administrador e à sociedade civil. Esta última destinatária dos deveres de proteção ao ambiente, devido à dimensão objetiva do direito fundamental. Fixada a moldura constitucional do direito fundamental ao meio ambiente em sua dupla face, em resposta às suas obrigações constitucionais, delineou a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81. Em um plano institucional normativo especial de coordenação normativa do caput do artigo 225, com o parágrafo 4º, que densifica deveres de proteção das áreas ameaçadas de degradação, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais e a recuperação de áreas degradadas voltados para o bioma da Amazônia e do Cerrado e seus ecótonos na Amazônia Legal, o legislador, como resposta constitucional, publicou a Lei 12.187 de 2009,
responsável pela inauguração do Marco da Política Nacional sobre Mudança Climática, que é o PNMC. O campo normativo nacional reconheceu, portanto, o clima como objeto particular de proteção, enquanto núcleo necessário do desenvolvimento das variáveis que formam a constelação do direito ao ambiente. O Plano Nacional de Mudanças Climáticas ampliou os esforços materiais alcançados com o PPCDAM, bem como promoveu a coordenação das ações e políticas de proteção do meio ambiente no contexto da mitigação e adaptação às mudanças climáticas, em observância ao cenário internacional desenvolvido a partir da Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima e outros instrumentos do qual o Brasil é signatário. Assim como atende ao cenário fático da emergência climática, ora vivenciada, como, mais uma vez, expõe o recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, da Organização das Nações Unidas, publicado agora em 4 de abril de 2022. No cenário normativo da Política Nacional do Clima, o legislador expressamente elevou a condição de princípios a serem observados na execução das ações decorrentes dessa política, a precaução, a prevenção, a participação cidadã, o desenvolvimento sustentável e as responsabilidades comuns no âmbito internacional. Convergem com os princípios estruturantes do Marco Normativo da Política Nacional de Mudanças Climáticas, as diretrizes formuladas, em especial a que estabelece o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mudança de clima. Para tanto, a disciplina jurídica instituída no PNMC prescreveu caber tomar todas as medidas necessárias para evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre os quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos. Ademais, as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas. Dentre os objetivos da Política Nacional de Mudanças Climáticas, encontram-se a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como patrimônio nacional e a consolidação e extensão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo ao reflorestamento e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas. E para assegurar a concretização das diretrizes e objetivos propostos, o legislador previu peças necessárias em engenharia institucional explícita na política pública nacional como instrumentos capazes de materializar as ações, dentre as quais os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação e adaptação à mudança do clima no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas e do Protocolo de Quioto, bem como no plano nacional. Importa aqui destacar a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas por duas razões. Primeiro, porque, juntas, essas legislações perfazem a base institucional e normativa do direito ambiental e, de modo particular, da matéria climática e da proteção dos biomas enquanto patrimônios nacionais. Melhor explicitando, esse painel normativo estrutura a resposta do Estado legislador aos deveres de proteção do meio ambiente, na linha contínua de que o Estado administrador oferecia como resposta a partir do PPCDAM, dos órgãos de controle e fiscalização, das ações de monitoramento e instrumentos financeiros como o Fundo Amazônia. Conforme explicitado,
os resultados consistentes na reversão da curva ascendente do desmatamento e na contínua redução de emissão de gases de efeito estufa foram apresentados em virtude dos compromissos normativos assumidos e das condições estruturais implementadas. A segunda razão, a seu turno, consiste na natureza multifacetada e complexa do problema constitucional que se examina, fundada no argumento de omissão normativa quanto aos deveres de proteção da Amazônia Legal nas ações de prevenção, controle e combate ao desmatamento, enquanto fonte de emissão de gases de efeito estufa e degradação do ambiente. E uma das características da complexidade da controvérsia constitucional traduz-se nessa confluência entre as arenas ambiental e climática, uma vez que o resultado da redução das emissões de gases de efeito estufa decorrentes do desmatamento implica o comprometimento público com as medidas de mitigação e adequação ao cenário de mudanças climáticas. Nessa linha, precedente formado ao julgamento da TPF 708, da relatoria do ministro Luiz Roberto, oportunidade em que, ao se deliberar sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, este plenário enfrentou a questão das mudanças climáticas e seus impactos nos deveres de proteção ambiental, classificando-a como matéria constitucional com base no caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos de que o Brasil faz parte, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição. No ponto, faço específica referência ao voto vogal apresentado pelo ministro Luiz Edson Fachin, em que, ao agregar fundamentos à deliberação constitucional, trouxe o argumento da responsabilidade constitucional de proteção do meio ambiente para as gerações futuras, ao qual adiro e compartilho no presente voto. Justificadas as 4 premissas para a deliberação do problema constitucional posto, a valoração dos aportes argumentativos produzidos no processo, os contextos normativo e fático da Amazônia Legal, o Fundo Amazônia como política pública ambiental financeira e o conteúdo do direito fundamental ao meio ambiente e os correspondentes deveres de proteção, analiso a validade do argumento da omissão normativa inconstitucional. Pedindo desculpas pelo alongado da minha fundamentação, apesar do resumo, passo a analisar, então, a omissão do Estado brasileiro no adimplemento dos deveres de proteção da Amazônia Legal e sua relação com o Fundo Amazônia. A parte autora, ela formula pedidos de providências administrativas a serem tomadas pela União, das mais variadas ordens, conforme reproduzo no voto escrito. Mas, em resumo, ela busca impor a adoção das medidas necessárias para a reativação do fundo que está suspenso. O repasse com os 3,5 bilhões parados. O repasse regular dos recursos dos projetos já aprovados. A avaliação dos processos pendentes de análise em 90 dias. A avaliação dos novos projetos que venham a ser apresentados. O gerenciamento dos valores liberados por instância colegiada, com representação dos entes federativos interessados e da sociedade civil, com acompanhamento pelo Ministério Público Federal, considerando a extinção do COFA, Comitê Orientador, e o regular funcionamento do Fundo Amazônia, sem nova paralisação e com observância das devidas destinações e procedimentos. Como afirmei na decisão convocatória da audiência pública, a controvérsia constitucional que se coloca é um dos temas jurídicos e sociais mais relevantes da atualidade, tanto na perspectiva nacional quanto internacional. A questão subjacente assume caráter humanitário, cultural e econômico de abrangente impacto na tessitura social e na estrutura constitucional, notadamente no núcleo normativo do artigo 225, caput, parágrafos 1º e 4º da Constituição Federal. Que disciplina sobre direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e sobre o qual já me alonguei. O desenho constitucional do artigo 225, ao trazer uma normatividade de direitos e deveres, impõe um sistema de vinculação dos poderes constituídos, dos órgãos de Estado e da sociedade, aos deveres de proteção adequados e suficientes em relação ao direito fundamental ao meio ambiente.
e, frente a essa arquitetura constitucional, infere-se a vedação da proteção insuficiente ou retrocesso institucional que implique redução no âmbito de proteção dos direitos ambientais já consolidados por medidas legislativas e administrativas. A vinculação jurisdicional da tutela jurídica do meio ambiente, nessa perspectiva, deve ser mediada pelo postulado da proporcionalidade, que, no caso específico, demanda análise do estado fático normativo subjacente para verificar a validade constitucional dos atos normativos erigidos ou omissos, no caso, pelo Poder Executivo em adimplemento aos deveres constitucionais de proteção suficiente do direito ao meio ambiente. Os precedentes judiciais formados por essa Suprema Corte em matéria ambiental apontam a construção dessa linha decisória quanto à identificação das medidas de controle da proteção, adequada ou inadequada, e suficiente ou insuficiente, em observância aos princípios da precaução e prevenção que conformam a estrutura jurídica do bem ambiental. E aqui, para ilustrar, eu identifico as ADPFs 101, importação de pneus usados, ADI 4066 sobre o amianto, de igual forma, 3.937 a 3.406, ADI 4.901, que é o Código Florestal, ADI 4.350, sobre o seguro DPVAT e proporcionalidade, ADI 5.016, é a dispensa de outorga do direito de uso de recursos hídricos, ADI 4717, que diz com os espaços territoriais, especialmente protegidos, reserva legal para alteração, ADI 4.988, edificação por particulares em áreas de preservação permanente, e as ADPFs 747, 748, 749, proteção dos manguezais e papel do CONAM. A experiência jurisdicional comparada igualmente demonstra a realidade complexa, multipolar e urgente da tutela do meio ambiente frente ao quadro de desmatamento e mudanças climáticas. E, nesse sentido, eu aqui relaciono inúmeros precedentes internacionais da Corte de Apelação do Paquistão, da Suprema Corte da Colômbia, da Corte da África do Sul, do Tribunal de Apelação do Reino Unido, da Suprema Corte da Holanda e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Senhora Presidente. Pois não. Se Vossa Excelência me permitir, quase beirando a falta de gentileza, intervir no voto de Vossa Excelência, especialmente nesta parte em que Vossa Excelência está dialogando com cortes constitucionais de outros países, o que revela um patamar importante da construção do sistema global de proteção jurídica do meio ambiente. Eu estou a verificar, e dialogando também com os colegas, se Vossa Excelência vai entrar agora na parte do voto de proposição deliberativa. Há um conjunto de compromissos que alguns dos membros aqui presentes terão que atender, então faço apenas uma ponderação se nesta parte, hipoteticamente, Vossa Excelência aqueceria com a ideia de principiarmos a próxima sessão com o voto de Vossa Excelência a partir do item 53. É uma mera sugestão e peço escusas pela intervenção, como disse, beirando quase a falta de gentileza com Vossa Excelência. Ministro Fachin, Vossa Excelência não comete nenhuma falta de gentileza. Eu que estava preocupada em cansá-los com essa fundamentação resumida numa próxima data. Mas, se assim se propõe, eu seguramente acato e agradeço a Vossas Excelências a gentileza de estarem me ouvir. Desejo uma excelente noite a todos e declaro encerrada a sessão. Muito bem.